Quando eu pensei nessa fala, eu pensei em 3 públicos que estão aqui dentro. Talvez você se encaixe em 2 ou até nos 3 aqui. Em pelo menos um deles você se encaixa. Nós temos aqui pessoas que são líderes formais dentro da cooperativa. Quem são vocês? Tem um cargo de liderança. Cargo. Levanta a mão, por favor. Opa, vocês têm um cargo formal de gestão. Nós temos várias outras pessoas aqui que não têm um papel formal de gestão, mas precisam ser líderes no dia a dia. Quem são vocês? Nós temos pessoas aqui que são responsáveis ainda mais por desenvolver outros líderes. Quem são vocês? Quem não tem um cargo formal de gestão, seguramente se encaixa aqui. Todos os agrônomos, profissionais técnicos, vocês precisam liderar pessoas lá fora. Nós temos 40% desse grupo estão enquadrados nessa categoria. E por que isso? Porque a liderança não necessariamente exige um cargo de gestão. Exige sim que nós tenhamos a capacidade de influenciar outras pessoas. Porque liderança é a arte da influência. É isso. Liderança é a arte da influência. E quando eu pensei na organização da fala, eu comecei primeiro montando minha palestra, pensando em responder essa pergunta, né? O que a Integrada espera de todos vocês a partir de agora? E aí foi inevitável eu me deparar com várias pessoas com as quais eu conversei, dizendo a mesma coisa que vocês têm escutado aqui, tá? O tempo todo na convenção, desde o momento que a gente entra. Que é o seguinte, a cooperativa espera, é claro, que vocês continuem obtendo resultados. E os resultados nesses últimos anos são muito bons. A cooperativa praticamente dobrou de tamanho em 3 anos, gente. Pensando numa pandemia no meio da história, uau, é um resultado incrível. Só que para conseguir continuar obtendo resultados, é fundamental que a gente exerça liderança, consiga, para isso, engajar pessoas. E não dá para engajar pessoas sem um bom processo de comunicação. Por isso esses 4 termos, essas 4 palavras, estão aparecendo a todo momento e vão continuar aparecendo no dia de amanhã. E é sobre isso que eu vou falar com vocês de agora em diante. Porque ao exercer isso, a gente pode pensar assim, eu tenho que conseguir ser esse líder na hora que a rotina está sendo bem executada. Mas não é. Essa capacidade de liderar, de engajar pessoas, de se comunicar bem ou de alcançar resultados, ele vem bem dentro desse cenário que vários dos gerentes apresentaram para vocês, que é um cenário complexo, com desafios. A liderança, ela não aparece na rotina. A liderança, ela faz diferença na tua vida, na minha vida, no teu trabalho, no meu, quando nós estamos numa situação de não rotina. Eu quero mostrar uma cena breve de 1 minuto aí de um filme que exemplifica bem isso. Que é uma cena do filme Os Vingadores, do primeiro filme da Marvel, em que Nova York está sendo atacada por seres extraterrestres e 2 policiais eles se deparam com uma missão de fazer alguma coisa naquele momento. Olha que interessante esse diálogo e como o filme continua. Vai levar 1 hora até conseguir reunir a Guarda Nacional. Guarda Nacional? O exército sabe o que está acontecendo aqui? E nós? Coloquem homens nesses prédios. Há pessoas lá dentro que vão sair correndo bem na linha de fogo. Levem todos para os porões ou para o metrô e os mantenham fora das ruas. Eu preciso de um perímetro até a rua 39. Por que eu receberia ordens de você? Quero homens nesses prédios. Leve as pessoas para baixo e para longe das ruas. Entendi. Temos que montar um perímetro até a rua 39. Treinamento lá no QG. Ninguém apareceu falando como lida com monstro. E alguém aparece e diz o que fazer. Só que essa pessoa, eles nunca tinham visto, o comandante não os tinha apresentado, ainda usavam um colã de cor duvidosa, alguém diferente. Só que essa pessoa faz o quê? Ela mostra do que ela é capaz. Ele se comunica muitíssimo bem. E ele engaja os policiais ali naquele instante, mesmo sem que as pessoas fossem
subordinadas a ele, que é o desafio de muitos de vocês. A liderança, repito, não está só no momento em que nós precisamos engajar ou nos comunicar, obter resultados por meio das pessoas que estão subordinadas a nós. Aliás, tem mais de 10 mil cooperados lá fora, não é, Aquil? Que são impactados, se eu não me engano são 12 mil, né? O número correto. 12 mil pessoas impactadas por vocês. E mais em torno de 1.500 colaboradores que não estão aqui na sala, né, Tati? Também impactados por esse grupo, que muitas vezes pergunta para você o seguinte: tá, e por que eu devo seguir o que você está falando? Como acontece na cena do filme. É nessa direção que a primeira coisa, quando a gente pensa em desenvolvimento de liderança, é que o desenvolvimento dessa capacidade de influenciar pessoas, ele é diretamente proporcional a nós aumentarmos a nossa consciência sobre coisas que importam. Lá na pré-convenção, eu trouxe uma frase que eu quero trazer aqui também para todos, já que o nosso grupo é maior, que é uma frase de um monge beneditino alemão, Anselm Grün, que eu admiro demais, adoro os livros dele. E ele diz assim: o desenvolvimento de liderança passa a ser cada vez mais um desenvolvimento da consciência. Se você aumenta a sua consciência sobre coisas que importam, você melhora como líder. Então, às vezes a gente fica pensando em técnicas de liderança, em técnicas de gestão. O que a gente tem que aumentar é a nossa consciência. Quando a gente aumenta a consciência, a gente sabe fazer as coisas. Ai, se nós tivéssemos informações sobre o que fazer ou o que não fazer. O desenvolvimento de liderança é cada vez mais depende do aumento da nossa consciência. E se a gente pensa nisso, né? Então eu quero trazer alguns elementos para ajudar a aumentar esse nível de consciência. A primeira coisa é que a liderança, ela tem a ver com um conceito hoje que é de liderança 360 graus. A primeira liderança que você e eu exercemos é a liderança de si mesmos. Que é essa liderança de, por exemplo, você ser pontual nos seus compromissos, você ter controle emocional. Um cooperado, por exemplo, fala alguma coisa que te atravessa doendo, né? E você consegue se controlar, ter autogestão de não responder na mesma direção. Ou se não, algo que você planejou não acontece como você gostaria. Como é difícil, né? Para muita gente ter autoliderança. Tem pessoas que elas começam o jogo perdendo para elas mesmas. E jamais daí serão, por exemplo, gestores de pessoas, que é uma outra perspectiva da liderança. Muitas vezes quando eu vou treinar líderes, né, que o meu trabalho, 80% do tempo é capacitando líderes, muitas vezes eu vejo que a pessoa conhece tudo de gestão de pessoas praticamente, mas a dificuldade dele ou dela está na liderança de si mesmo. A ponto de ter que, às vezes, até falar de uma forma sutil, né? Mas, olha, talvez a minha maior medida de desenvolvimento seja você buscar uma terapia. Porque sem isso é difícil você conseguir liderar pessoas, porque você tem dificuldade de lidar com você mesmo. Eu já encontrei líderes, e talvez alguns aqui na sala se encaixem, gente, porque é um desafio desse mundo de hoje, com tamanha pressão que você sofre, às vezes você não dá conta de cuidar do teu corpo, de dormir direito. E eu já vi bastante gente que melhorou a sua capacidade de gestão simplesmente quando colocou atividade física na rotina. Porque quando nós não comemos bem, não dormimos bem, não fazemos atividade física regular, a gente não tem energia para dar conta das pancadas que vêm. E isso tem a ver com gestão de si mesmo, mas respinga na liderança de outras pessoas. E quando eu estou falando de liderança de outras pessoas, eu estou lembrando da liderança de subordinados, sim, mas às vezes a gente tem que liderar o chefe, tem que liderar um par, e aí a coisa começa a ficar mais complicada. Tem que liderar um fornecedor, tem que liderar um colaborador que está lá trabalhando junto conosco, mas ele é um terceiro, tem que liderar cooperado, tem que liderar um sem número de pessoas. E essas pessoas, geralmente, quando estão na tua frente, elas se perguntam, mas eu não sou obrigado a seguir o que ele ou ela diz. Será que vale a pena? E nós temos que ser muito habilidosos para isso. E tem um risco que muita gente está tomando hoje, que a base da liderança de si mesmo é a autoconsciência,
o autocontrole. Na gestão de pessoas, a base está em estabelecermos a relação de confiança com o outro. Se o outro não confia em nós, não dá para influenciar o outro. E aí tem um problema. Se vocês forem nas livrarias, vocês vão ver que é clássico isso. O que tem de livro falando de gatilhos mentais, de persuasão sob uma ótica de manipulação, é estrondoso. Porque para você estabelecer uma relação de confiança, que os outros realmente confiem em você, leva tempo. A gente não começa a liderar pessoas de uma hora para outra. Que bom que, se você já está há alguns anos na cooperativa, que as pessoas te conhecem o teu melhor e o teu pior. Elas conhecem suas competências, talentos e também suas misérias. Mas, por exemplo, se você receber a proposta de uma outra empresa e sair, você pode levar a liderança de si mesmo, mas você leva pouco da liderança de pessoas, porque ninguém te conhece lá. Esse capital social, você chega com ele zero. E muita gente hoje, como ele fica pulando de empresa para empresa, ele quer acelerar o processo de confiança e acaba indo para manipulação. Você sente, né, que não é confiável. Às vezes até uma criança, 3 anos, sente. Ele distancia da gente. Mas a liderança também tem uma terceira dimensão, que é a liderança do negócio. A gestão do negócio, que é efetivamente a questão do resultado lá na filial, a resultado da tua área, bater as metas. Então, aqui exige uma grande capacidade de tomada de decisão, de liderar mudanças, de construir cenários. Eu vi muito nas apresentações, por exemplo, dos gerentes aqui, desde o meu xará Wellington no início da tarde, Romilda, aí as 6 apresentações que vieram agora há pouco, falando muito de liderança do negócio, que é um papel realmente importante. Papel importante. E o que é ser um líder eficaz? Quando nós conseguimos equilibrar essas 3 perspectivas, essas 3 expressões de gestão. Então é o seguinte, muita gente diz assim, poxa, toda vez parece que não está bom ainda, né? A gente vai numa convenção, a gente fica esperando que só vão falar coisas boas e vão pedir mais algo para nós. E isso por quê? Exatamente pelo fato de que ontem você pode ter feito bem essas 3 coisas, mas nada garante que no ano de 2023, usando os mesmos elementos do ano passado, a gente vai chegar lá. Então eu quero, a partir de agora, eu vou fazer um recorte. Tem essas 3 perspectivas, mas nós vamos falar de gestão de pessoas, que é uma delas, que é a segunda, a liderança de gente, que é algo que encaixa aqui para todos, sem exceção. Bem, gestão de pessoas. Eu tenho tanta coisa para comentar e fiquei pensando também o que trazer para ser relevante nesse momento. Então eu vou, como diria o Matuto, vamos começar do princípio. Existem 2 modelos de gestão de pessoas, 2 formas. E quando estou falando de gestão de pessoas, então não pense só nos subordinados. Pense em todas as pessoas com as quais você lidera. Você lidera até gente lá de casa, na própria família. É claro que a gente também tem que ser líder na família. Existe um velho jeito de liderar e um novo. A gente vai falar do velho, eu já quero deixar bem claro que a ideia é que a gente pratica o novo jeito. No velho jeito de liderar, que era muito comum, inclusive em cooperativas, em empresas de outros segmentos de mercado, há um baita tripé. Pessoas que tentam encaixar esse tripé de tudo que é jeito. Apesar de ser velho, continua a ser praticado. Ele é ancorado, muitas vezes, por ameaças. Né? Ó, se você não fizer tal coisa, vai acontecer isso ou aquilo. Até na educação de filhos, né, gente? Às vezes, para conseguir o controle da garotada, dá vontade de ameaçá-los. Se você não comer tudo, não vou deixar você brincar do videogame. Nem sempre a ameaça funciona, porque a sociedade mudou muito, né? Então tem gente que recorre à segunda técnica, que é a punição. Já que você não comer tudo, não tem mais videogame, vou cortar a bike e daí por diante. Ou se não, no trabalho, a punição muitas vezes vem pelo fato de que eu vou abandonar você e não vou deixar você crescer, não vou pensar naquela promoção, pode esquecer o seu aumento de salário. Muitos líderes hoje em dia tentam ancorar sua gestão ainda no modelo antigo, de ameaças
ou de punições. Ah, Wellington, mas não tem um terceiro? Tem. Que é uma forma light de praticar o velho jeito, Haroldo, que ainda é comum na sociedade. Tem líderes que vão para esse lado da ameaça ou da punição e tem gente que vai para o lado da barganha. Vamos pensar nos filhos da mesma maneira, tá? Ao invés de dizer na ameaça, se você não comer tudo, eu não vou dar tal coisa para você. Ou na punição, já que você não comeu tudo, pode esquecer o tablet. A gente pode ir para o lado da barganha, que é, se você comer tudo, eu vou dar mais meia hora de tablet para você. Nos 3 casos, o que eu estou querendo, gente? Seja do filho ou do colaborador, ou da pessoa que eu quero influenciar. O que eu quero dele? Por que essas 3 técnicas elas se combinam? O que é em comum? Qual é a palavra que está por detrás disso aí? Na relação de influência. Eu quero o que das pessoas? Hã? Oi? Isso, eu quero um resultado. Mas que resultado é esse? Nossa, dá medo, né? Tem bastante gente, deve falar errado e tal. Se bem que já trouxeram várias palavras importantes aqui. Mas o que está no meio desses 3 termos é, eu quero controlar as pessoas. Eu quero o controle sobre elas. Eu ameaço, puno ou dou alguma coisa em troca querendo o controle delas. Isso funcionou durante décadas. Tanto é que às vezes teu pai ou tua mãe colocavam um cinto no meio da sala e era só olhar para o cinto. Não falava mais nada. Acabou. O recado estava dado ali dentro. O controle era o cinto na parede. Chega. Ou, nossa, poderíamos dar uma série de exemplos. E era suficiente. E se a gente contar para os nossos filhos hoje, eles falam, em que tempo que você estava, papai? Vivia com os dinossauros? Porque a nossa sociedade, gente, nos últimos 20 anos mudou demais. E mudou da relação dos colaboradores com a empresa, mudou da relação dos cooperados com as cooperativas, mudou a relação nossa entre pares nas organizações. Hoje tudo é muito mais dialogado, tudo é conversado. Antigamente eu lembro que as empresas, num evento como esse, elas colocavam assim, convocação. Hoje em dia a gente toma cuidado até com o termo, né? Muitas vezes é convite. A gente mede muito as palavras. Por que isso? Porque a gente não quer que as pessoas simplesmente venham, mas que venham de boa vontade. No entanto, é fácil fugir disso aqui, gente? Ir para o novo? Hã? Não é. Não é fácil. Porque isso aqui funciona. Muitas vezes funciona. E funciona no curto prazo. Rápido. Eu vou contar até 5. Se você não for tomar banho, você vai se ver. 5, 4, 3. Eu duvido que tem um aqui que é pai ou mãe que nunca fez isso. Eu duvido. Porque se você tiver com pressa, parece que aquilo é excelente, o velho jeito. No entanto, ele traz consequências. Porque ele vai funcionar no curto prazo, mas vai criar um distanciamento enorme com o outro. Seja ele um filho, um colaborador, um cooperado. Um parceiro. Então, qual é o novo jeito de gerir pessoas? É a antítese disso. E quando a cooperativa ela faz a pesquisa Great Place to Work, ela convida vocês a responderem no GPTW, é para identificar o quanto tem de velho jeito e precisa corrigir, e o quanto tem de novo jeito e precisa fortalecer. É por isso que se faz. Não é a caça às bruxas, mas para a gente descobrir a oportunidade de criar um clima cada vez melhor. E aí tem um tripé também. Quando as empresas não querem ameaçar, quando você não quer ameaçar, você tem que recorrer necessariamente a uma coisa que está rolando aqui hoje e amanhã. Hashimoto, é aquilo que faz vocês investirem muito dinheiro para trazer todo mundo aqui e parar a cooperativa 2 dias. Que é deixar os objetivos claros. Muito claros. Esses objetivos claros têm a ver com a comunicação. Quanto mais ficar claro
Quanto mais não houver dúvida, quanto mais for transparente, melhor. Só que tem um problema, nós latinos não somos claros. O europeu é claro. Nós nos ofendemos muito rápido. Então, quando alguém é claro demais com você, você fala, nossa, não precisava de tanto. Se eu for claro demais, eu só sei que algo ao final da minha palestra de 1 hora vai acontecer. Eu vou ter ofendido uns 40% aqui da sala. Porque a clareza, a transparência, apesar da gente dizer que é um grande valor, nós não somos assim. Nós gostamos, como brasileiros, dizer nas entrelinhas e que as pessoas captem tudo aquilo. Mas daí não dá para deixar o objetivo claro assim, porque tem gente que não vai compreender, ele não vai captar. Deixar os objetivos claros é vocês escutarem, como vocês estão escutando entre hoje e amanhã, várias vezes a mesma coisa. E aí vocês têm que sair daqui e reproduzir isso lá fora, várias vezes. O líder, antes de mais nada, para deixar o objetivo claro, ele tem que ser um evangelizador. Você não tem que ter medo de falar 4, 5 vezes a mesma coisa. Tem líder que às vezes ele fala 2 vezes, ele diz, já cansei, não aguento mais falar isso. Não, vocês têm que falar inúmeras vezes. Seja para um subordinado direto, um par que talvez não esteja aqui, o cooperado, ele precisa escutar várias vezes, até que uma hora vira piadinha, sabe aquele negócio? Lá vem o Hashimoto, e aí lá vem ele contar aquela história de novo. Quando rola isso, é porque pegou. Porque o objetivo claro passa por redundância. A redundância é uma qualidade na liderança, gente, não é um defeito. Para de achar que a redundância é um defeito. A redundância é uma qualidade. Você tem que falar, até que chega uma hora, entra na cabeça. 2, se eu não quero punir, eu tenho que fazer uma coisa que apareceu muito nas conversas dentro das áreas, nos planos de ação que vocês montaram pós-pesquisa GPTW, que é fornecer feedback frequente. Eu deixei o objetivo claro. Aí eu preciso chegar e dizer para você se você está indo no caminho ou não. É interessante, né? Às vezes a gente diz assim, eu quero que você vá lá onde está escrito toaletes, lá no fundo. Aquela placa branca. Aí a pessoa começa a caminhar para cá. Tem líder, o bom líder, ele diria, para onde você está indo? Talvez a pessoa vai falar assim, não, é que eu vou por lá. Não, passa no meio, que é mais rápido. Feedback é isso, é você, dentro do objetivo claro, você sinalizando para as pessoas se elas estão no caminho ou não. Mas o líder do velho jeito não gosta de dar feedback frequente. Ele gosta de dar feedback frequente. Feedback frequente. E geralmente é assim, né? O cara sai, vai lá no toalete, lá no fundo. Aí o cara começa a caminhar, alguém diz, olha lá, o cara está indo para o outro lado. Aí ele fala assim, vamos ver aonde essa íngua está indo. Aí você não vai avisar? Não, vamos ver quão burro ele é. Só para chegar no final e dizer, e a sensação que as pessoas têm não é a melhor. Porque isso, feedback é uma coisa, feedback é outra coisa muito diferente. O que é feedback frequente? E eu ia deixar para falar isso só no final, mas eu vou falar agora, porque vai encaixar muito bem. O que apareceu na pesquisa GPTW, que é muito importante, gente? Apareceu assim, na integrada, a gente celebra bastante, mas a gente não agradece. Nós somos uma empresa que celebra, que vai lá e faz uma festa, mas não agradece de uma forma suficiente. E feedback também é agradecer, é dizer muito obrigado, você é dedicado pra caramba. E nós temos que falar isso para os colaboradores. Talvez você esteja pensando, ainda bem que alguém está dizendo isso aqui na convenção. Mas você tem que falar cooperado também. Você tem que dizer para as pessoas que estão lá fora, obrigado, que bom que você está junto com a gente. Porque celebrar é uma coisa, agradecer é outra coisa. E nós precisamos fazer as duas. Isso tem a ver com uma cultura de feedback. E um terceiro ponto fundamental, que está relacionado exatamente ao exemplo que eu trouxe, que ao invés de barganha, de recompensa simplesmente material, que às vezes, é claro que é importante, é bom ter as campanhas, é fundamental, não estou falando nada disso, diferente disso, é bom ter os bônus quando a gente recebe, é bom ter as premiações,
Mas é fundamental lembrar uma coisa: o que sustenta a gestão de pessoas são as recompensas emocionais. São as recompensas emocionais. Como, por exemplo, se sentir bem onde nós trabalhamos, sentir acolhido, saber que as pessoas sabem o teu nome. Isso é fundamental para todos nós. Você chegar aqui e estar num ambiente leve, como está, isso é bom, isso é gostoso. Recompensa emocional. Pô, não é muito bacana ver que a cooperativa está crescendo em plano ainda de expansão? Gente, isso nos traz uma sensação de que eu estou no lugar certo. Tem lugar que às vezes eu vou, que a galera, a conversa de bastidor é sobre as propostas que eles estão recebendo e se aceita ou não. Porque a desconexão já é muito grande. Só que praticar esse tripé não é simples. Não é simples, como eu falei. Estabelecer objetivos claros, ter uma cultura de feedback e recompensas emocionais. Mas é isso que sustenta uma gestão de pessoas das melhores empresas para se trabalhar. Bem, lá naquele velho jeito, então deixa eu fazer uma comparação aqui, ó. Coloquei os dois quadros. No velho jeito, o que eu quero das pessoas? Sejam elas subordinadas a mim ou não. Eu quero a submissão. Eu quero controlá-las. Eu quero tê-las aqui fazendo aquilo que eu quero. Né? Grudadas. E lá no novo jeito, a gente quer o quê? A gente constrói o quê? Qual o contrário? Constrói confiança, o que mais? Qual é a palavra que encaixaria aqui, pensando na convenção da integrada? Engajamento. Porque o engajamento vem de três coisas. Três coisas. E vocês podem ler todos os livros de gestão de pessoas. Vai passar sempre pelas três coisas. Deixar o objetivo claro, sinalizar durante a jornada se está indo legal ou não, e fazer essa jornada ser leve. A jornada... Objetivo claro, mostra onde que lá no topo da montanha tem que fincar a bandeira. 2, me sinaliza se eu estou subindo com segurança. E 3, faz com que a jornada seja um tesão, seja gostosa, a jornada seja divertida, não para eu ficar pensando só na subida. Só para ter uma noção disso, gente. Para quem sobe o Everest, a subida ao Everest, ela leva em torno de 52 a 55 dias. E se qualquer um de vocês quiser, você hoje não pode mais subir o Everest antes de subir uma montanha de pelo menos 7.000 metros, tá? Hoje é definido isso. É uma pré-condição, porque morreu muita gente que não subia esse tipo de montanha. E vai custar em torno de 600 mil reais. Dinheiro de hoje. Em torno de 600, 650 mil reais. Que dá próximo a 100 mil dólares, essa expedição. Você vai ficar lá, então, mais de 50 dias. O risco de você voltar sem a ponta de alguns dedinhos é da ordem de pelo menos 60%. E a chance de morte é muito grande. E muita gente sobe. Por quê? Porque ele tem tesão por conseguir aquilo. A jornada é incrível para quem vai e volta. Claro, volta, né? E as pessoas que estão lá, umas cuidam das outras. Ah, Wellington, mas eu não quero subir Everest. Ah, não quer? Vocês estão subindo o Everest de vocês, gente. Ó, a convenção do ano que vem, vocês podem chamar de Everest ou qualquer coisa, porque é isso que vocês estão fazendo. Uma coisa interessante é, nós estamos no velho jeito? Não, vocês não estão no velho jeito. Só que o novo jeito, ele está completo na cooperativa hoje? Ainda não. Ainda está nessa caminhada para o novo jeito. E ganhar cada centímetro agora vai ser difícil. Porque quando está no velho jeito, você faz qualquer movimento e melhora. Agora, como já classificada entre as melhores empresas para se trabalhar, cada ganho de performance vem com muito suor, muita dedicação, muito esforço desse time, dos 400 que estão aqui nessa sala. Então, pensando nisso, vamos lá, deixa eu trazer alguns elementos que vão ajudar nessa jornada. Como que você sabe se as pessoas estão engajadas, consequentemente você está no novo jeito? Tem dois tipos de engajamento, tá bom? Dois tipos.
Um engajamento que a gente chama racional e o engajamento ou compromisso emocional. Quando vocês saírem daqui vai ser fácil você medir também se você tem ou não. Aliás, você consegue medir agora já. E o dos colaboradores, das pessoas que estão conosco da mesma maneira. O compromisso racional, ele tem a ver muito com o tanto de dedicação ou de esforço que a gente empreende em alguma coisa, tá bom? Quando você coloca teu suor no dia a dia em alguma coisa, você tem um compromisso racional. Você entrega a meta, compromisso racional. Mas o que a gente precisa na integrada? Pelos objetivos, pelo crescimento esperado nos próximos anos. Mais do que o racional, porque o racional está com a cabeça. Nós precisamos o desenvolvimento de um compromisso cada vez mais emocional, que está ligado ao coração. E aí, gente, dinheiro nenhum entrega. Porque às vezes o compromisso racional vem, cara, eu ganho muito bem na cooperativa, não tem ninguém que me ofertou uma remuneração maior, ou se eu sair de agora eu vou perder um bônus depois, é melhor ficar. É melhor ficar porque o dia que eu tiver uma oferta melhor, eu vou. Às vezes tem gente que raciocina dessa maneira e está lá, ele tem um compromisso racional. Não vou dar mole para ninguém falar nada de mim enquanto eu estiver por aqui. Agora, esse compromisso é um compromisso muito momentâneo. Ele é passageiro. O que a gente precisa construir? O emocional. E o que é na prática isso? Ele tem a ver com o desejo de permanecer. A intenção de permanecer. O fato de fazermos planos com a empresa. Você sabe como, se você tem esse compromisso? Quando eu te pergunto assim, o que você quer estar fazendo na cooperativa daqui a 5 anos? Se você olhar para mim e falar assim, nossa, Wellington, nunca pensei nisso. Já tem resposta. Porque a gente só tem compromisso emocional quando nós fazemos planos futuros, seja com uma pessoa ou com uma empresa. Quando você se vê fazendo planos futuros, pode saber que aquele relacionamento, aquele namoro, tem tudo para avançar. E o namoro com a empresa da mesma maneira. Quando você se vê na cooperativa daqui a 5 anos, quando você se vê num papel diferente daquele que você está, quando você coloca os seus planos de trabalho dentro dos seus sonhos, fora trabalho, quando você não tem uma inquietude de será que esse é o meu lugar, mas sim, como eu vou chegar lá, você já tem um compromisso emocional. Problema. As pessoas não querem mais se comprometer emocionalmente como se comprometiam lá atrás. Nossos pais tinham um compromisso emocional tão grande, meu pai foi bancário, né? Então era o seguinte, se mandasse para a Bahia, ia. E não pensava tanto. Mandasse para o Mato Grosso, ia. Ah, tem que ir para Sinop, era só chão de terra, de Paraná, ia. Hoje, é mole fazer isso? Hã? As pessoas topam fácil. Elas visitam e falam, não tem shopping center, não tem pós-graduação para fazer, vou ficar isolado. Galera, quantas vezes eu converso com o executivo que a pessoa fala, ó, e no agro está rolando muito isso. Ok, eu vou na integrada, mas só se eu ficar 3 dias em São Paulo, porque minha família vai continuar aqui, eu trabalho 2 dias lá em Londrina e 3 eu fico em São Paulo. Porque as pessoas querem hoje, para se comprometer emocionalmente, muita coisa. As pessoas estão permanecendo porque elas se desenvolvem, porque elas enxergam que tem qualidade de vida, é um ambiente leve, gostoso. Tá, vamos lá. O que fazer a partir de agora? Primeiro, lembrar que o desenvolvimento de liderança não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Ninguém se desenvolve no final de semana. Apesar de vocês escutarem muita gente que vai prometer isso. Isso não rola. O desenvolvimento de liderança vem do acúmulo de pequenas coisas que você vai juntando. A convenção vai trazer algumas dessas pequenas. Aí você vai voltar para a sua rotina, vai pegar mais algumas. Os perrengues que você enfrenta lá no teu dia a dia vão trazer. Desde que nós nos forcemos ao desconforto. Porque é o seguinte, um fator fundamental para quem corre maratona é que depois do 30º quilômetro, tem alguém aqui que é maratonista? Levanta a mão, por favor. Por favor, quem é maratonista? Olha lá. Eu queria chamar um dos maratonistas aqui à frente, por favor, os dois. Por favor, os 2 maratonistas aqui, por favor.
Vamos lá, né? Chega aqui, por favor. Por favor. Peraí, vamos trazer vocês aí. Vamos, chega aqui. Não é, né? Ah, não é, era brincadeira, entendi. Vem cá, você não é brincadeira não, né? Uma salva de palmas mais forte aí, gente, por favor. Eita, André. Tudo bom, né? Aldeia, prazer em revê-lo aqui. A gente se viu no evento anterior, né? Falando a respeito do tema. Aldeia, qual área que você está mesmo? Ali dentro da cooperativa? Engenharia. Quanto tempo que você corre, Aldeia? 10 anos. 10 anos. Já você está em busca de uma maratona ou já correu uma maratona? Já corri a maratona. Ok. Vem cá, é verdade aquela história, eu não corro maratona. Corro, mas não cheguei a tal, não. É verdade que depois do 30º quilômetro, o negócio é muito mais mental do que físico? Conta um pouco pra gente aí. Se você for dar uma dica, já que liderança não tem a ver com corrida de 100 metros, tem a ver com maratona, deixa o maratonista explicar para nós isso. Né? Porque parece que a mente chega um momento que, a partir dali, se você não acreditar aqui, o negócio não vai. É isso? É exatamente isso. A maratona, depois do 25º ao 30º quilômetro, é psicológico, é força de vontade. E já que eu tive a oportunidade de testemunhar aqui, eu já pesei 145 quilos, comecei a corrida para o bem-estar, né? E em uma das primeiras provas eu fiz o desafio Catedral de Maringá até Londrina, um desafio de 24 horas. Foi uma prova de superação. E maratona, eu tenho a experiência de uma das maratonas mais fantásticas, que é a Serra Rio do Rastro. São 2.000 e poucos metros de altimetria. E olha, foi um ano de treinamento. E no dia da prova, saí com sol, corremos 20 quilômetros com muito calor, depois chuva, eu tive hipotermia e foi uma experiência fantástica. E foi um ano de treinamento. Cara, valeu, Aldeia. Muito bom. Obrigado. Vai lá, gente, anda aí! Cara, nós não combinamos isso. Isso é liderança. Ele falou o dia a dia da gente, que é o quê? Você subir, não são 42 quilômetros, linha reta, aguinha toda hora. O que ele falou, cara? 20 quilômetros, um sol do caramba, depois vem chuva, granizo, hipotermia, 2.100 alguma coisa de altimetria. E eu imagino que não foi descendo, né, Aldeia? Foi subindo, né? E ele falou no final o quê? Foi prazeroso, foi legal. Por que isso? Porque quando a gente se supera longe... E, gente, se ele pesou 145 quilos e está nesse corpinho, isso para ele faz uma diferença enorme quando ele tem os desafios na vida dele no cotidiano. Não é por acaso. Não é por acaso. Caraca, muito legal. É uma maratona, o desenvolvimento. E eu trouxe a imagem aqui do Thiago Braz, que apesar de ser campeão olímpico no salto com vara, medalhista de bronze na última Olimpíada, nem sempre a gente acompanha, ele não virou uma celebridade aí, mas é interessante notar, e a história é marcante, né? O Thiago, ele, naquela prova no Rio, que muitos eu acredito que assistiram, que, né, da vai ao francês, né, aquela confusão toda, né, o povo carioca ficou entusiasmado demais para torcer para o brasileiro e até foi ofensivo, né, na hora que o francês, que era o grande favorito, fazia seus saltos. Mas uma coisa marcante é que o Thiago, naquele dia,
ele conseguiu o melhor resultado da vida dele. O melhor resultado da vida dele. E o segundo melhor resultado da vida dele, ele conseguiu em Tóquio. E no meio do caminho, naqueles 4 anos, ele meio que se perdeu. Ele não conseguiu um resultado tamanho. Então, veio os reveses. Mas na hora que era necessário, ele conseguiu performar. Eu acho que isso é incrível. Porque, às vezes, vão aparecer os reveses, as coisas que não são legais. A questão é se na hora H você faz acontecer. Só que para isso, correr uma maratona, como ele estava falando, o treino não é pouca coisa. Ô Tati, lá nos Estados Unidos, tem uma coisa bem interessante, contar isso aqui para todos. O executivo americano, gente, ele não tem colocado mais que ele faz MBA no currículo. Hoje eu não coloquei um currículo aqui, mas eu podia ter colocado. Ele coloca que ele faz Ironman, que corre maratona, que no trabalho de voluntariado dele ele conseguiu tal coisa. Por quê? Porque no fundo, eles estão dizendo assim, todo mundo quase tem MBA. Agora eu preciso saber se esse cara realmente promete tudo aquilo que o currículo dele traz. E quando alguém diz que faz uma maratona, por exemplo, ele no mínimo ele se exercita 3 horas por dia. E se ele é executivo, ele vai ter que acordar de madrugada. Esse cara tem uma autodisciplina absurda. Né? Não é simplesmente a atividade física. Tem muita coisa por detrás disso. Crescer, quando nós já somos grandes, e é o caso de vocês, é muito mais difícil. Porque o sarrafo tá alto pra caramba. Eu sei que quem está na gestão, na superintendência, pensando, caramba, e agora? Para onde vai? Porque é isso. Cada crescimento também na gestão de pessoas, ele exige um esforço descomunal, porque as coisas já estão bem. Se nós pensamos nesses pequenos, então vamos falar objetivamente nessa parte final da minha fala, comentar a respeito de o que é esse líder 5.0 que eu já estou falando, mas vamos conectar tudo isso. A liderança 5.0, essa escada em que a gente vai subindo degrau por degrau, né? De forma muito clara ali, deixa eu mostrar nesse slide. A Great Place, ela enxergou com 188 gestores da Integrada, líderes em diferentes estágios. Olha lá, gente. O estágio 5, que é o líder 5.0, os colaboradores trabalham com vocês, e vocês também responderam, né? Eles apontaram assim, ó, 40% dos nossos líderes são os top da galáxia. 5.0. 60% dos líderes estão nos outros níveis. Só que desses 60%, 50% estão nos 3 primeiros estágios. E 30% estão no estágio 1, o estágio inicial. Tá, mas o que são esses estágios? E é importante que agora, quando eu vou falar objetivamente sobre cada um deles, porque eu já sinalizei várias coisas para vocês, você também conseguir avaliar. Porque assim, Wellington, mas não tinha essa pergunta de qual nível é o meu gestor? Não tinha essa pergunta, mas as perguntas que tinham e as respostas, o apontamento delas, a combinação delas, mostra se eu sou um líder 1.0, 2.0 e daí adiante. O que é o líder do estágio 1.0? Ele não tem noção, consciência de que é papel dele engajar pessoas. Então o líder 1.0, quando ele escuta isso que eu estou falando, ele pensa assim, gente, isso é balela, perda de tempo. A gente podia estar fazendo outra coisa. Não, esse assunto, mais uma vez, chega de falar de tanto isso na cooperativa. Jesus, vamos mudar o assunto, porque ele não tem consciência da importância disso. Quando a Tati até trouxe, né? Qual o nosso recurso mais importante? Eu sei que virou já uma fala assim, pessoas, mas é isso mesmo, pessoas. Quem está alcançando o que vocês estão alcançando são vocês e as pessoas que estão ali fora. 30% dos líderes estão sendo avaliados pelos colaboradores como nesse estágio, que é o estágio não está nem aí com a paçoca.
Se eu for pensar nisso, e é duro isso, 3 em cada 10 aqui na sala. Ah, Wellington, mas eles podem estar errados. Claro que eles podem estar. Só que eles estão falando de gestão de pessoas. Porque você pode estar alcançando os resultados que está na liderança do negócio e não está fazendo bem feito. Se eu fosse pensar nesse número, 400 pessoas, 30%, é como se 120 de vocês fossem vistos pelo nosso time como não está nem aí com a paçoca. Isso é muito ruim, não é, gente? Porque você pode não ser esse líder, mas ele está enxergando dessa maneira, mesmo que você esteja se esforçando. De alguma maneira você está transmitindo o que não gostaria ou deveria. No estágio 2.0, eu já tenho uma outra coisa. O líder, ele não tem consciência, mas ele tem uma alma boa. Então, mesmo não tendo consciência, ele faz a coisa certa. Tem gente que nunca ouviu falar a respeito disso, nunca estudou isso, mas ele faz o certo de alguma maneira, porque ele é preocupado com gente, ele é atencioso, ele se doa, ele dá atenção. Às vezes dá atenção errado, né? Até enganado pelo colaborador, mas é uma alma boa. Ele é movido por boas intenções. No 1, não tem uma boa intenção, porque às vezes o foco dele está voltado tanto a resultado que ele nem enxerga o time. O líder no estágio 3, 14%, né? Houve esse apontamento na nossa pesquisa. Ele já tem consciência do papel. Ele já se incomoda aí na cadeira quando eu estou falando sobre, quando alguém toca em alguns assuntos, mas ainda não consegue priorizar entre os resultados de negócio e as pessoas, ou entre as coisas e as pessoas, vai nas coisas, que é onde ele domina melhor. Então, a coisa fica mais pesada no dia a dia também. O relacionamento fica mais pesado. Esse é o líder 3.0. O líder 4.0, em gestão de pessoas, é aquele que entende a importância disso tudo que a gente está colocando. E ele ainda consegue priorizar o olhar para as pessoas. Ele entende, ele tem consciência sobre esse assunto e ele foca a atenção nas pessoas. Então ele faz a reunião, ele conversa. Quando vai promover alguém, ele senta com o outro que não vai ser promovido. Ele dá um reporte. Ele percebe quando alguém está insatisfeito e fala, o que está rolando aqui? As pessoas se abrem com ele ou com ela. Mas ainda não chegou no 5, né? Caraca, tem gente melhor do que o 4, né? Quando a gente olha esse 4, parece que esse já é demais. Tem uma diferença do 4 para o 5. O líder 5.0 é aquele que faz tudo isso que a gente falou do 4. Mas ele tem um ponto a mais. Que ele consegue fazer com que todos... O resultado do trabalho não é uma soma, é uma multiplicação. As pessoas entregam mais pela forma com que ele mobiliza, porque ele consegue fazer grandes coisas por meio de outras pessoas. 40% dos líderes estão sendo vistos assim. Quer dizer, o time trabalha por você, o time não aceita não alcançar resultados, porque ele sente que vai te deixar na mão. Não quer subir no topo, às vezes, mas não quer parar no meio do caminho. E já que você está subindo, ele vai junto. E chega lá em cima e curte pra caramba. Só que se não tivesse você junto, ele não iria. Mas tem uma parte da galera que está dizendo assim, tem um líder que não está nem preocupado com a paçoca. Então eu vou morrer nessa subida. Não vou, não. E aí ele não está embarcando. E o maior problema é achar que a questão está no colaborador. Deixa eu descobrir esses, então, que classificaram como 1.0 e vamos arrancar essa galera da cooperativa. Não é isso. Porque mesmo se a gente fizesse isso, os outros que entrassem também iam sair pelos mesmos motivos. Porque quem pode mudar a gestão de pessoas é você, 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 você. Gente, eu estou sendo contundente o suficiente com vocês para isso? Não é melhor subir a montanha de forma divertida? Porque vai ter granizo, vai ter sol pra caramba, vai ter hipotermia. E tomara que seja legal. E não que ele queira
entrar com o processo com a gente quando ele desce. O problema de tudo isso só é que a gente também não pode ser coach da montanha. Lembra do coach da montanha? Do ano passado? Não pode ser um coach da montanha que leva todo mundo com risco. Por isso mesmo, ser 5.0 é um desafio, mas vale a pena. Nessa parte final, então vamos responder aqui o que fazer na prática. Vamos lá. O Yuval Harari, talvez seja o maior pensador do mundo hoje, né? Autor de vários livros muito bons, né? Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI e tantas outras obras, um baita pensador. O cara tem 46 anos e realmente é uma sumidade, não é por acaso que ele se tornou tão importante em a gente entender o mundo atual. E tem uma coisa que ele fala que tem a ver com a nossa conversa aqui, né? Quando diz, o conhecimento que não muda o comportamento, ele é inútil. Então, não adianta a gente escutar isso ou outras coisas nesses 2 dias e não mudar o comportamento. Então, eu preciso que você, se você está anotando ou se você não está anotando, que você possa pensar o que isso me serve e que seja uma coisa e que você possa fazer de forma diferente. Tá, mas mudar que comportamento? O mais legal é que a gente já fez a lição de casa. Mudar o quê? Colocar em prática os planos de ação que vocês montaram nas unidades, nas áreas, nos departamentos. Porque praticamente, eu li todos eles, praticamente, Hashimoto, colocaram tudo aquilo que a gente conversou na fala aqui. Já apareceu tudo. Eu vou usar 9 verbos que o 5.0, segundo a própria Great Place to Work, tá? 9 verbos que mostram as boas práticas. Se vocês não anotaram, agora vale a pena anotar isso aqui. Que eu realmente estou chegando na parte final, e eu vou trazer as 9 coisas que um líder 5.0 faz. Tá? E eu gostaria de que fossem 3 só, que era mais fácil, guarda mais fácil na memória, né? Mas são 9. Seguinte, e elas 9 apareceram em intensidade. Aí, é claro, numa unidade precisa de uma coisa, na outra precisa em outra, mas essas 9 precisam fazer parte mais ou menos do teu trabalho. Vamos lá. Seguinte, eu separei em 3. Falar, compartilhar e escutar. Quando a gente vê o resultado da pesquisa Great Place to Work, e vocês trouxeram isso dos planos de ação, a gente precisa falar mais. Ser redundante, como eu disse, sentar, fazer reunião. Então, se a reunião vai ser semanal, se ela vai ser quinzenal, se vai ser mensal, a gente acredita que você tem uma boa capacidade de julgamento, que você vai escolher a melhor periodicidade. E aí, se é necessário depois fazer outra reunião, faz outra também. Mandar sinal de fumaça, gravar um vídeo, fazer o que for. Mas é fundamental se comunicar, gente. Compartilhar. Tem coisas que às vezes a gente acha que não precisa. Por exemplo, você vai voltar da convenção, a galera lá na unidade está assim, o que aconteceu? O que falaram? O que tem? Você tem que voltar e fazer um momento com isso. Olha, vou deixar uma dica aqui. Você tem grupo de WhatsApp da tua unidade, da tua área? Faz um vídeo agora no início da noite e manda para a galera, dizendo o que você já pegou aqui. Porque eles vão participar indiretamente. Pede para um colega gravar aí para você junto. Não precisa ficar lindo, não. As pessoas só querem que elas tenham ciência que você está lembrando delas enquanto está aqui. Porque eles acham que você só está comendo, tá? É isso que eles acham, você só está comendo. Falar, compartilhar, escutar. Tem momentos, reunião de feedback, que não é para você dar feedback. É só para o colaborador te dar feedback. A gente não tem que ter medo disso. Isso vai criar um amálgama na gestão incrível, gente. 3 outros verbos. Cuidar, desenvolver, inspirar. Esse vídeo que eu falei entra naquela também do inspirar, por isso que dá resultado, porque inspira, né? Poxa, nós estamos aqui e tal, não sei o que lá. Quando voltar, faz um resumo da convenção, apresenta numa reunião. Ah, mas eu vou ter que apresentar para o caboclo lá na operação, ele não precisa saber disso. Claro que ele precisa. Agora fala numa linguagem para ele.
Desenvolver é tão importante, né? O principal motivo de permanência das pessoas na cooperativa. É fundamental continuar desenvolvendo aqui, ó. Esse esforço, Haroldo, vocês estão na gestão. Formas diferentes, né? Tanto competências comportamentais, técnicas e daí em diante, né? Cuidar, gente. Tá aí um verbo importantíssimo também, né? E por fim, celebrar, agradecer e receber bem. Como eu disse naquela hora, a gente tem que celebrar, e os colaboradores disseram que vocês celebram, mas nós temos que agradecer a mais. Trazer isso forte. E o receber bem tem a ver com uma prática de quem chega na cooperativa. Seja um colaborador, um cooperado, novo, né? A gente se sentir no lugar, a ponto de as pessoas depois nem saírem de lá. Tá. E aí vem, claro, né? Como que eu resumiria esses 9 verbos? 3 coisas que eu procurei falar aqui. Quando eu montei minha apresentação, estava no centro de tudo. O que eu disse é o seguinte: a gente tem que criar um ambiente de confiança. Esse ambiente de confiança, que as pessoas falem sem medo, cada vez mais isso, né? Um ambiente em que existam vínculos fortes para que as pessoas queiram permanecer na cooperativa. E, não menos importante, enxergar em você alguém cuidadoso. É isso que eles querem. É isso que as pessoas na tua casa querem. É isso que os seus amigos querem. Que você seja confiável, que você nutra um vínculo e que você seja cuidadoso quando eles contam segredos, por exemplo. Nossos amigos querem isso, nossos familiares querem isso, nossos cooperados querem isso, nossos colaboradores querem isso. O centro da gestão de pessoas está nesse slide. Tá, Wellington, mas como que eu sei que talvez não estou? Ou que pode ser o meu maior inimigo? Quando a minha gestão de pessoas não vai bem? Eu deixei essa pergunta no finalzinho, estou realmente... Faltam 5 minutos aqui para eu terminar. E eu fiquei pensando o que trazer. E eu lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos, que eu acho que é muito marcante, que se encaixa com tudo que nós estamos conversando aqui. E esse vídeo se chama Gerente Júnior. E ele resume bem o que eu procurei transmitir para vocês. Vamos conferir. É claro, né, gente? Porta dos Fundos, me desculpem, vai ter um palavrão ou outro que é impossível não ter, né? Mas vale pelo recado. Senhor Osvaldo, tudo bem? O senhor mandou me chamar, senhor Osvaldo? Tá, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Pedro, eu tenho recebido algumas reclamações a respeito do seu comportamento aqui na firma. Que tipo de reclamações? Que você está tendo um comportamento um pouco infantil. Infantil é você. Não, é justamente isso que dizem a seu respeito, que você é infantil. Não é? Você está sendo infantil agora, Pedro. Não tô, mentira. Tá, então você não está sendo infantil, tá bom. Tô sim, tô sendo infantil agora. Pedro, o que está acontecendo com você, Pedro? Tem algum problema com alguém da firma? O Robson pegou meu relatório. O Robson pegou o seu relatório. O que isso quer dizer? O Robson pegou o seu relatório? Como É assim? meu! O relatório é meu e ele pegou o meu relatório. Eu estava escrevendo o meu relatório, sozinho, tranquilo, ele veio e pegou o meu relatório. Sabe que o Robson trabalha com relatórios, né? Ele precisa do seu relatório para ele poder trabalhar. Tava eu, a Marcela, o João, o Carlinho, a Joana, tava todo mundo lá concentrado. Eles Respira, cara. Você sempre fica do lado dele. Eu não tô do lado de ninguém. Tá sim! Você prefere ele. Eu não prefiro, eu gosto de vocês dois igual, tá? Olha só. E se eu te desse, que é muito mais legal que o relatório, hein? Ele cola? Ih, ele cola aqui, ó. Colou, hein? E dá pra colar 4? Ih, dá pra colar 6. Pois eu quero meu relatório de volta. E depois você vai ter o seu relatório. Oi, pois não. Seu Osvaldo, a gente tá com um problema aqui no almoxarifado. O que aconteceu? Alguém fez cocô lá. Porra, Pedro, de novo, cara. Foi o Robson, eu falei pro senhor que o Robson estava pegando no meu pé. Ele faz cocô e bota culpa em mim, não quero mais saber depois. Calma, cara. Puta, cagou aqui também, porra! Comportamentos de revanchismo, comportamentos de, ele me cobrou demais, quem é ele para tal? E aí a gente esquece daquilo que é principal. Ao sair daqui, eu quero te fazer um convite que é de olhar
para a sua liderança, olhar para a forma com que você lidera, que você age e a relação que você tem com outras pessoas. Porque a gente não sabe se você vai estar na cooperativa daqui a 5, 10 anos, o que você vai estar fazendo da tua vida lá à frente. Mas isso, tudo que nós falamos, vai ser importante, independente de onde você estiver, lá à frente. E agora é central para a gente alcançar os resultados que nós esperamos ao longo desse ano, gente. Eu fecho lembrando uma coisa, né? Se tem algo que 20 anos atrás as pessoas poderiam alegar, é que eram anjinhos, eram inocentes. Eu nunca ouvi falar disso, eu não sei de tal coisa. Na tradição católica, se diz que uma criança é anjinho e vai para o céu se ela morrer até os 8 anos de idade, porque ela não tem noção ainda do que ela faz. E dos 8 para os 9, bate um entendimento e aí a coisa começa a mudar. Na liderança, diante daquilo que todo mundo fez aqui, do que nós estamos conversando, dos assuntos que estão vindo à tona, a única coisa que a gente não pode fazer mais é alegar a inocência. Nesses últimos meses, se falou tanto de GPTW e de resultados e de plano de ação, para ficar muito claro o que faz da cooperativa ser um ótimo lugar para se trabalhar e o que pode fazer de agora em diante para ser melhor ainda. Só que nessa subida tem granizo, tem sol, tem cansaço, tem hipotermia. Agora cabe se a gente quer esse tipo de desafio ou não. É? Todo mundo aqui já ouviu uma frase que soa como machista hoje em dia, mas que diz assim: tem coisas que separam as crianças dos homens. E é isso. Tem coisas que separam os líderes 1.0 dos líderes 5.0. Eu espero que, a partir de agora, a gente possa colocar mãos à obra no plano de ação de cada unidade, para que em maio, quando tiver a nova pesquisa Great Place to Work, e lá para julho, quando for conversar sobre os resultados, a gente esteja comemorando os centímetros que o Thiago Braz ganhou, ou que os quilômetros que o Aldair andou, ou cada avanço que vocês tiveram, como, por exemplo, acidente zero lá nas unidades, que tem a ver com gestão de pessoas, tá? Nem entrei nesse assunto, mas tem a ver com gestão de pessoas total, realmente. Não é por acaso que foi você que falou, né? Gente, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Valeu, até uma próxima. Obrigadão.